Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Professor Renato na área. Estamos no módulo 16, Dinâmica do Movimento Circular. Uma aula bem importante aí, uma aula bem técnica para nós. Bom, estamos estudando aí força resultante. Como assim, professor, força resultante? É porque a ideia é o seguinte, ó. A gente sabe, né, que existem ali, por exemplo, a gente já estudou lá em cinemática vetorial, existe a tal da aceleração centrípeta, aceleração tangencial, então também nós temos a força centrípeta e a força tangencial. Aqui eu fiz bem certinho um esqueminha para vocês. O que é uma força tangencial? A força tangencial é aquela que provoca a mudança, a variação da intensidade, do valor da velocidade, do vetor velocidade. E a força centrípeta é uma resultante radial. Anotem aí, pessoal, força centrípeta é uma resultante radial capaz de fazer o vetor mudar a sua direção, ou seja, a gente muda a orientação do vetor. De certa forma, como nós temos uma força tangencial e uma força centrípeta, podemos ter uma força resultante. Vetorialmente falando, é uma análise de soma vetorial e escalarmente a gente pode usar pela ideia de Pitágoras. Bom, como a gente sabe lá do passado, né, a aceleração centrípeta igual a m, é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Como força centrípeta é uma força resultante radial, né? É uma resultante radial, a gente pode dizer que força centrípeta é m vezes a. Então, força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta vale v ao quadrado sobre r, nós teremos então a equação mv quadrado sobre r. Essa aqui é a equação de força centrípeta, para tu achar o módulo dessa resultante, para tu achar o módulo dessa força chamada, essa força resultante chamada força centrípeta. Bom, é importante vocês entenderem que não existe a força centrípeta. Existem forças, né, que resultam nessa ideia de força centrípeta. Não posso esquecer que força centrípeta é uma resultante de forças radiais. Bom, para eu explicar melhor cada uma dessas falas, é preciso, né, ter casos. Nós vamos para vários casos aqui. Ó. Primeiro caso, uma curva plana. Uma curva plana, nós temos aqui a força peso, a força normal, né? E a FAT, que se, né, eu estou descrevendo a curva certinho, eu escorregaria para fora. Então, contrária ao meu deslizamento, nós temos a força de detrito. Dá para entender que aqui, né, nós temos a volta, é uma curva plana. Imagine que aqui seja a volta e aqui nós temos a curva plana. Bom, para eu não escorregar, eu tenho que ter uma força que aponta para o centro. No caso que nós estamos falando, quem faz o papel da força centrípeta nesse exercício é a própria força de atrito. Então, o que eu vou fazer? Fazer continhas, né? Ó, a força centrípeta é mv quadrado sobre r. Como quem está fazendo o papel da força centrípeta nesse caso é a própria FAT, o que eu vou fazer? Continha, né? FAT é igual a mi vezes a normal. Professor, de onde tu tirou esse mi vezes a normal? Pessoal, o mi vezes a normal é a força de atrito, tá aqui, né? Deixa eu só anotar aqui para ninguém ficar perdido. Força de atrito, né? Deixa eu voltar direto aqui, ó. Força de atrito, essa daqui, né? Perfeito. É igual a mi vezes a normal, tá? Então, por isso que aqui no lado esquerdo. Como a gente sabe, né? Nessa situação de plano horizontal, de curva plana, como o carro está andando, né, virando e não está quicando, nem subindo, nem descendo, o valor da força normal é igual ao valor da força peso. Como a gente sabe, peso é igual a m vezes g. Como o valor da força peso é igual ao valor da normal, no lugar da normal, deixa eu botar aqui em vermelho, no lugar da normal, eu vou colocar a força peso, que é m vezes g. Então, vai ficar mi mg, mv quadrado sobre r. Bom, como dá para nós entendermos aqui, ó, eu posso cortar as massas. Uma vez que eu corto as massas e isolo a velocidade, eu tenho a velocidade máxima com que eu posso descrever essa curva. Olha que interessante. Essa aqui é a velocidade máxima
para eu descrever esta curva plana. O que significa esse μ? O μ é o coeficiente de atrito, seria a qualidade do pneu, né? A interação entre rugosidades, né? Pneu, chão, etc, etc. O R é raio, então significa que quanto maior o raio, mais se aproxima de uma reta. Por isso que quando tu faz curvas fechadas, raio menor, velocidade menor, e quando a curva é mais aberta, o raio é maior, a velocidade é maior, beleza? Então aqui está a nossa ideia. Aqui eu poderia chutar qualquer valor que eu chegaria aqui numa conta simplesinha, né? Não tem nada de sensacional. Poderia dizer que um μ aqui, por exemplo, vale, sei lá, 0,36, a gravidade vale 10, né? O famoso G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui já tenho 3,6. Imagine que o raio também seja de 10 metros. Então é só jogar aqui o valor que eu obteria o valor máximo de velocidade sem escorregar, né? Usando o próprio atrito como força centrípeta. Vamos para a próxima situação. A próxima situação é o famoso globo da morte. Não, o globo da morte é bem simples se tu sabe onde estão as forças. No ponto mais alto, essa motoca empurra o teto. Então, o teto reage com a força normal. Então, nós temos aqui a força peso, que é a força que a terra puxa a motoca, e nós temos a força normal, afinal, a motoca empurra o chão para cima e o chão empurra a motoca para baixo. Bom, a gente, né, anotamos, a gente sabe, nós chegamos a anotar ainda há pouco que força centrípeta é uma força resultante radial. Radial é sempre que passa pela direção do centro, né? Então aqui, ó, são linhas radiais, ó, sempre passa pelo centro e pela, né, pela extremidade aqui, né? Então nós temos aqui o centro, centro, centro. Então aqui nós temos uma linha normal aqui, ó. Então se nós pensarmos aqui, ó, nessa situação, a força centrípeta seria normal mais a força peso, porque como as duas forças são radiais e as duas apontam para baixo, a resultante é a soma das duas. Essa aqui seria uma situação normal, situação sem perigo. O que seria uma situação limite? Seria a situação de qual é a mínima velocidade para eu poder descrever essa volta. Porque tu sabes que se tu chegar aqui com uma velocidade baixa, tu pode chegar até aqui e cair. Então você precisa de uma mínima velocidade para passar pelo ponto de altura máxima e continuar fazendo o seu looping, a sua voltinha radical. O que eu preciso saber? Pessoal, como é a situação limite, é assim, ó. À medida que eu interajo menos com o teto, né, menor será a compressão, menor será a normal. A gente fala que a situação limite é praticamente quando você está se desprendendo do teto. Vocês literalmente estão caindo do teto. Como vocês estão se desprendendo do teto, tu vai dizer que a tua normal tende a zero e consideraremos numa situação limite a normal é igual a zero. Então, na situação limite de velocidade mínima para eu passar pelo globo da morte, pela montanha russa para fazer o looping, eu vou dizer que a normal é igual a zero. Então, a força centrípeta é o próprio peso. Aí eu vou fazer as continhas, né? Professor, onde que tu tirou essa conta aqui? Ó? Vamos lá. Força centrípeta, né, é massa, velocidade ao quadrado sobre raio, que é igual a força-peso, que é m vezes g. Como eu posso cortar as massas, beleza? Aí fica a raiz quadrada de r vezes g. Pronto, só isso. É assim que se faz para você encontrar a velocidade mínima num globo da morte, mínima para descrever um looping lá na montanha russa. Bom, aqui nós temos as lombadas e as depressões. Aqui eu tenho o meu golfe. Aqui nós temos a força-peso e a força normal no ponto A. Bom, perceba que a circunferência é aqui, ó, né? A força centrípeta é uma força resultante radial que aponta para o centro. Então, percebam que eu quero descer. Como eu quero descer, qual das duas forças tem que ser maior? Obviamente que a força-peso, senão eu não desço. Então, na situação que eu estou lhe mostrando, na situação do ponto a força centrípeta, na situação do ponto A, vamos botar aqui a força centrípeta A, seria peso menos a normal do ponto A. Seria aqui essa situação. Se nós pegarmos aqui um ponto ao lado B, percebam que o carro vai subir. Então, nós temos a força normal e a força peso. Para eu subir, eu tenho que ter uma força normal maior. Então, vamos dizer que a força centrípeta aqui nesse ponto, que é o ponto B,
ponto B, é igual a normal B menos a própria força-peso. Lembrando que a força-peso não muda, o que muda é a interação com o chão, que no caso é a compressão. A normal é a reação à compressão, então a força para cima tem que ser maior. E outra coisa, né, para tu identificar qual das duas forças é a maior, lembrem-se que a resultante centrípeta aponta para o centro. Então, nesse momento, as duas são radiais, né? As duas são radiais, mas que aponta para o centro é a normal, então ela tem que ser maior, senão ela não subiria, beleza? Próxima. Aqui nós temos a tal da curva inclinada. A curva inclinada, pessoal, demanda uma certa análise matemática. Vamos de forma objetiva. Na maioria dos exercícios, na maioria esmagadora dos exercícios que envolvem inclinação, as pessoas tendem a fazer um erro, a pensar que a força centrípeta é a própria força peso X. Mas esse erro tem que ser corrigido agora. Esse carro gira, né? E ele gira assim, ó. Tá girando aqui, né? Vou botar mais para trás aqui, ó. Ó, tá girando aqui, ó. Perceba que ele tá inclinado aqui, girando assim, né? Então, se nós pegarmos a linha que ele gira, se nós pegarmos e imaginarmos uma linha, ele gira aqui, ó, né? Aquele ponto preto, ele vai acompanhando essa linha aqui, ó. Por mais que seja inclinado, né? Aquele ponto vai acompanhando a linha. Então, o que é radial aqui é nessa direção, tá? Percebam que nem a normal, nem peso são radiais, porque radial é nessa direção, né? Se tu olhar de cima, tu vai ver que o carro gira em relação a essa linha aqui, ó. Gira aqui, né? Gira aqui. Se tu olhar de cima, tá aqui o carro. E a força-peso aponta para baixo, é normal na diagonalzinha, e a resultante radial teria que ser nessa direção. Ó, existem dois jeitos de resolver, um jeito difícil e um jeito fácil. Vamos aprender pelo jeito fácil, tá? O jeito difícil, eu vou te mostrar aqui, ó. O jeito difícil seria você enxergar uma matemática aqui dentro. Qual seria a matemática? Eu vou te mostrar. O jeito difícil seria você enxergar que, nesse caso, ao fazer a decomposição da força normal, nós teríamos um NY, por exemplo, e um NX, tá? E quem faz o papel da força centrípeta é uma das componentes da força normal, em específico a componente X. E aqui é NY. Nesse exercício de forma CDF, eu poderia dizer que NY tem o mesmo valor da força-peso, assim como, nesse caso, NX faz o papel da força centrípeta, tá? Bom, aí nós temos aqui uma matemática. Quem que é NY? NY é igual a peso, que é M vezes G, tá? Quem que é NX? Bom, pessoal, aqui, deixa eu só voltar aqui um tempo. Deixa eu voltar aqui um tempinho e vou mostrar uma matemática para vocês. Bom, eu vou esticar aqui uma linha só para ficar claro, para vocês entenderem o que eu gostaria que seja importante. Bora lá. Aqui nós temos uma linha, tá? Pessoal, aqui é uma coisa de matemática, então eu vou fazer e já apago, mas é importante que vocês enxerguem essa matemática. Por exemplo, se esse aqui vale 30 graus, isso aqui vale 90, isso aqui vale 60 graus. E isso daqui valerá 30. Perceba que esse ângulo 30 é o mesmo ângulo aqui, ó. Deixa eu pegar uma linha vermelha aqui para mostrar para vocês. Se eu traçar uma linha aqui para baixo, ó, tá, deixa eu voltar até aqui só para tu enxergar melhor. Imaginem que aqui nós temos o nosso ângulo. Bom, isso aqui é 30, aqui é 90, aqui é 60, porque a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. E aqui, né, é uma linha normal. Então, a linha normal com a superfície tem que ser 90 graus. Como tu já tem 60 aqui é 30. Percebo que essa linha aqui é a mesma e essas duas vermelhas são paralelas. Então, aqui também vale 30 graus. Então, aqui é o meu θ. Tá? Se tu olhar em relação a esse ângulo, o meu NY é o cateto adjacente e o meu NX é o cateto oposto. Então, se eu fizesse assim, ó, cosseno de θ, em relação a esse ângulo, o cateto adjacente é o NY, pela hipotenusa que é N. Então, ficaria NY igual a N vezes cosseno de θ.
E o meu seno de θ ficaria como? Seno de θ é cateto oposto, que é o nx, pela hipotenusa, que é n. Então, ficaria nx igual a n vezes seno de θ. Então, eu vou voltar naquela minha equação principal. Quem que é ny? É n vezes cosseno de θ, que é igual a m vezes g. Quem que é nx? Nx é n vezes seno de θ, que é igual a força centrípeta, que é m vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Existe uma forma bem inteligente de trabalhar com essas duas equações. Vou te mostrar. Eu vou pegar essa daqui e vou escrever aqui, ó, n seno de θ é igual a m vezes velocidade ao quadrado sobre raio. E vou pegar essa aqui e vou colocar embaixo. N cosseno de θ igual a m vezes g. O que eu vou fazer? Tem um jeito matemático bem simples, que é dividir as duas equações. Olha só o que vai acontecer, presta atenção. Aqui é g, Renatinho. Pronto. Se eu dividir as duas equações, fica o termo de cima menos de baixo. N por N dá 1. Seno por cosseno é tangente. Aqui eu posso simplificar o de cima pelo de baixo, né? Eu posso cortar M com M, posso simplificar, né? M dividido por M dá 1. E o de cima menos de baixo. O de cima dividido pelo de baixo. Como é o de cima dividido pelo de baixo, vai ficar V quadrado sobre R dividido por G. Então eu mantenho o de cima e faço o inverso. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que V quadrado sobre R vezes G. Então tá aqui, ó, tangente de θ igual a velocidade ao quadrado sobre R vezes G. Pessoal, guardem com muito carinho essa dedução. Aqui tem uma espécie de regrinha. 99% dos exercícios que envolvam ângulo e falam sobre força centrípeta, a saída está aqui. Note que nós estamos resolvendo as contas, desprezando a ideia da força de atrito, e assim será nos principais, né? Os principais exercícios teremos essa abordagem. Serão assim as abordagens, tá bom? Bom, aí se tu quiser, tu pode isolar a velocidade, né? Aí fica a raiz quadrada, né? A velocidade máxima que eu posso descrever essa curva inclinada sem usar o atrito. Aí tu vai falar assim, mas como é que eu não consigo, como é que eu não deslizo numa curva? Porque a própria inclinação da curva, o próprio plano da curva lhe joga para dentro, para você não ter a necessidade de usar o atrito. Vai ficar velocidade igual a raiz quadrada desses termos aqui, né? R vezes G, tangente de θ. Beleza? Bom, gravem isso daí, por favor. Mas vamos ao método 2. O método 2, como eu sei que o corpo está descrevendo um movimento circular, necessariamente nós temos uma resultante centrípeta que aponta para o centro. Então está aqui a nossa resultante centrípeta. O que eu gostaria que você sempre olhasse é esse ângulo aqui em cima, que é o θ que eu já expliquei para vocês. Se tu pegar esse ângulo θ e aplicar direto a tangente, olha só, quem é o cateto oposto? É a força centrípeta, quem é o cateto adjacente? Se tu pegar esse vermelho, ele está aqui, ó. Esse vermelho está aqui, deixa eu até desenhar para vocês, ó. Esse vermelho está aqui, ó, que é o meu cateto adjacente. Então vai ficar tangente cateto oposto por cateto adjacente. Só abrir as equações, né? Abram as equações, né? Força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre raio e peso m vezes g. São as mesmas contas que nós já fizemos lá no passado. Eu mostrei agora para vocês como é que se desenvolve esta equação, tá? É importantíssimo, né, ter a noção de que existem exercícios que são mega difíceis, que tu vai ter que fazer pelo método 1 lá, de fazer as decomposições. Mas são poucos, tá? São poucos mesmo. Vamos nós. E esse método é tão eficaz que tu pega, por exemplo, um exercício mais cabreiro de força centrípeta analisando um pêndulo cônico, tu consegue resolver com facilidade. Olha lá. Se tu pegar aqui esse pêndulo cônico, aqui nós temos uma força-peso, nós temos a força de tração. No exercício anterior, como nós temos um plano inclinado e o carro estava apoiado no plano, nós tínhamos uma força normal, agora não é mais força normal, e sim força de tração, e a resultante é uma força centrípeta. Lembra que esse ângulo aqui de cima era o mais importante. Ó, entre essa linha aqui, ó, e essa linha, nós temos um θ, que é a mesma coisa que entre essa linha tracejada e essa parte aqui verde. Então, aqui o ângulo é o mesmo. Não foi aqui, pessoal, com licença. Aqui, deixa eu pegar aqui em preto mesmo. Ó, aqui está o nosso ângulo θ. Esse aqui é o nosso ângulo θ.
Percebam que se tu olhar com carinho, aquele ali é o ângulo θ, né? O cateto adjacente, de novo, é o peso, e o cateto oposto, de novo, é a força centrípeta. Como eu falei para vocês, dá para criar um certo padrãozinho. Essa aqui é a equação padronizada. Aí eu venho aqui e faço as contas normais, como nós já fizemos. A única coisa que pode acontecer nesse tipo de exercício é o seguinte, ó. Essa corda tem um certo comprimento. Deixa eu apagar aqui, ó. Essa corda tem um certo comprimento. Aí o que tu pode fazer? Deixa eu trocar aqui, pegar um rosa. Bom, se tu pega o rosa, tu vai enxergar melhor porque vai diferenciar das outras cores. Ó, se tu pegar um rosa, tu pode enxergar o seguinte, ó. Isso daqui é um lado, beleza? Isso aqui é um lado, né? Isso aqui também é um lado. Então, são aqui os dois catetos aqui e a hipotenusa. Se nós olharmos esse ângulo θ, o nosso R de raio é o cateto oposto. O nosso L é a hipotenusa. Qual é a função trigonométrica que relaciona as duas? Cateto oposto e hipotenusa. É seno. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, seno de θ igual a cateto oposto, que é R, pela hipotenusa, que é L, ok? Então, tu vai ter essa relação. Então, tu pode abrir a equação antes e colocar aqui o comprimento do fio. Pode acontecer? Pode. Outra coisa que pode acontecer, que também acontece em exercícios difíceis, é nós voltarmos no passado. Como a gente sabe, isso aqui é um movimento circular. Então, a gente pode, se quiser, inserir a velocidade angular. A gente pode fazer aqui V é igual a ômega vezes R. Então, pode aparecer isso? Pode aparecer, tá bem? Então, nós temos aqui, ó, essa situação, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pode misturar tudo. Pode misturar tudo ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei que R é L seno, mas é a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês o racional, a nossa linha de raciocínio, beleza? Tá. Vamos seguir. Bom, dando sequência, queridos, nós vamos para o nosso último exemplo aqui, ó, que é a nossa ideia de rotor. O rotor é bem tranquilo, né? O que é o rotor? É um brinquedo antigo que nós ficávamos parados aqui, girava e de repente o fundo abria. Por que eu não caía? Porque eu era comprimido contra a parede e a força de atrito impedia que eu escorregasse. Então nós temos umas condições mínimas. Quais são as condições mínimas para eu não escorregar? No mínimo, a força-peso tem que ser igual à força de atrito. E como eu era comprimido contra a parede para a esquerda, nós tínhamos uma força normal para a direita. Percebam, alunos, que nesse caso, a força normal faz o papel da força centrípeta, porque é a única que aponta na direção radial, então ela é a própria resultante. Então a força centrípeta é a força normal, e a condição mínima aqui, ó, é que a FAT seja igual ao peso. Aqui nós temos as equações. Eu fiz questão de colocar em azul, porque o que eu vou fazer? Se eu sei que força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre raio, né? Que aqui nesse exercício é igual ao normal, essa parte azul eu vou jogar aqui dentro. Então, se eu jogar aquela parte azul ali dentro, vai ficar assim, ó. Bem simplesinho, tá, pessoal? Não precisa ficar em pânico, não. Olha lá. Ó, no lugar da normal, mv quadrado sobre raio. Posso cortar as massas e eu fico, então, com a velocidade, né, isolada, ou a raiz quadrada de gr sobre μ. Essa aqui, então, seria a mínima velocidade para eu rotacionar dentro desse brinquedo chamado rotor, sem, né, eu cair. E a velocidade mínima para que eu me mantenha estável na parede sem cair. Esse brinquedo era tinhoso, ia muito na minha cidade antigamente, abria o chão, a galera morria de medo, beleza? Vamos nós. Mas era um brinquedo interessante. E aí, pessoal, o que eu tenho aqui importante? Bom, essa equação aqui, ó, eu não vou deduzi-la. Por quê, professora? Porque não faz sentido. Como assim se não faz sentido? Por que tu mostrou que é mínima? Bom, a ideia é bem simples. Eu falei para vocês que velocidade é ômega vezes R. Então, pessoal, existem muitas, mas muitas equações e modelos de exercícios de força centrípeta. O legal é tu entender a ideia, como é que se faz, encontrar a força resultante. Então, queridos, para eu chegar nessa equação verde é muito simples, muito. Ó, no lugar desse V,
você coloca W vezes R e ponto. Tudo bem? É só colocar aqui no lugar desse V, W vezes R e isola o W, ômega, como queira, né? Só isolar o ômega após substituir aqui por W vezes R. Ponto. Tudo bem? Então não tentem decorar as equações, entendam o racional. O racional é isso daqui, ó. Isso aqui que é o importante, que é a condição mínima. Inclusive, pessoal, essa explicação que eu acabei de dar para vocês já foi uma questão inteira da UFSC há muito tempo atrás. Ok? Vamos para a questão 1 da página 348. Diz assim: um coelho está cochilando em um carrossel parado a uma distância de 5 minutos do centro. É o raio, né? 5 metros é o nosso raio. O carrossel é ligado repentinamente e logo atinge a velocidade normal de funcionamento, na qual completa uma volta a cada 6 segundos. Uma volta a cada 6 segundos é o período. Nessas condições, o coeficiente de atrito estático mínimo entre o coelho e o carrossel, para que o coelho permaneça no mesmo lugar, sem escorregar, vale. Então, quanto é o nosso μ? Legal? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui a nossa tela. Vamos lá. Imagine vocês que aqui está o carrossel. Vou colocar aqui uma linha lateral, só para enxergarmos, tá? Aqui seria o centro, vamos imaginar que aqui seja o centro, que é assim, tá? E o nosso rabbit está aqui, ó, em rosa. Nesse momento, aqui está o rabbit. Mas por que está fazendo esse vai e volta? Não estou gostando. Não estou gostando. Vou lá de novo. Aqui. Sei lá. Bom, pessoal, aqui está o nosso rabbit. Nesse momento, nós analisaremos as forças. Quais? Vamos analisar, tenha paciência. Aqui nós temos a força peso, né? A força normal. E o que impede ele escorregar para a direita, aqui nós temos a força de atrito, tá? Então, vamos escrever a força normal, a força de atrito e a força peso. Percebam que nesse exercício, eu estou girando ali, né? A força FAT é a própria força centrípeta. Então, vai ficar a força centrípeta é a própria FAT. O que eu quero é o μ. Então, vamos lá. Força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre raio, que é igual a FAT, que é μ vezes a normal. Como a gente sabe, vamos aqui com calma, tá? Como a gente sabe, o valor da normal é igual ao valor da força-peso. Então, a normal é m vezes g. O que eu posso fazer? Posso cortar as massas. Mas para eu achar o μ, falta a velocidade. Como é um problema clássico de movimento circular, eu posso fazer que velocidade é 2πr sobre t. Tá? Vamos nós. Velocidade é igual a 2π. Pessoal, π eu vou arredondar para 3, tá? Para ficar mais fácil. 3, e é uma informação do problema também. R vale 5 sobre o t, que é o período, que vale 6. 2 vezes 3, 6. 6 por 6 dá 1. Então, a velocidade dará 5 metros por segundo. Aí agora eu vou fazer as substituições. Velocidade ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado sobre o raio, que é 5. Firmeza, ficou fácil. Igual a μ vezes a gravidade, que é 10. Então vai ficar velocidade ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 25 por 5, 5. Vai ficar μ igual a 5 dividido por 10. Ou seja, aqui vai ficar 0,5. Lembrando que coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Não pode esquecer disso daí, tá? Então, resposta 0,5. Resposta certa, letra B de Brasil, zil. Ok, turma? Vamos nós. Letra B de Brasil. Bora. Vamos para a próxima. Próxima questão. Deixa eu só ver quantos minutos já temos. Tá bom, 29, vai mais um pouquinho. Vamos lá. Próxima. Para que um móvel efetue uma trajetória curvilínea, é necessário que exista uma força resultante não nula atuando sobre ele quando analisado em um referencial inercial. Existem muitos exemplos em que essa situação se verifica, como um carro efetuando uma curva plana com atrito, ou uma moto efetuando um looping em um globo da morte. A respeito das trajetórias curvas descritas por móveis em referenciais inerciais,
Analise as afirmações a seguir. Vamos lá. Em um pêndulo simples, efetuando seu movimento no ponto mais baixo da sua trajetória, verifica-se que a intensidade da tração no fio preso ao corpo é maior do que o peso que atua nele. Vamos fazer aqui bem rapidinho, olha só. Temos aqui, ó, né? Imagine a trajetória de um pêndulo. Vamos pegar, na verdade, na verdade, vamos fazer o seguinte. Só esse pedaço aqui, ó, do pêndulo, tá? Eu fiz assim porque é mais fácil para vocês visualizarem. Aqui nós temos a trajetória do pêndulo, tá? Imagine o pêndulo, tem uma pedra presa no pêndulo e essa pedra está analisada aqui, ó. Aqui é o ponto mais baixo, segundo o problema aqui. Ele quer analisar o ponto mais baixo. Do ponto mais baixo, aqui tem o ponto, vamos botar aqui, ó, vamos fazer certinho. Aqui nós temos uma corda, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui nós temos uma corda presa ao teto, por exemplo, tá? E esse pêndulo oscila aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Esse pêndulo oscila aqui, ó. Enxergue só o pêndulo. Eu coloquei a circunferência como referência para vocês olharem a oscilação, tá? Nesse ponto, para eu subir, nós temos que ter aqui uma tração, não se esqueça, tem uma corda maior do que a força-peso. Senão não subiria. Então nós temos que ter aqui uma tração maior que a força-peso, que eu vou botar aqui em rosa. Caso contrário, eu não subo. Firmeza? Então nós temos aqui, ó, aqui em cima, embaixo, perdão, é a força-peso, em cima é a força de tração. Então nesse caso, a força centrípeta seria tração menos peso, tá? Tá. Então a primeira é verdadeira. É um pêndulo simples, no ponto mais baixo, a tração do fio é maior do que o peso. 2. Em uma curva plana com atrito, quanto maior for o raio descrito, maior será o valor da velocidade. Sim, né? Lembra que quanto maior o raio, mais se assemelha a uma reta, maior será a velocidade. Então essa aqui também é verdadeira. Tudo bem? Em uma curva plana, quanto maior o raio, maior será o valor da velocidade. Perfeito. Vamos para a próxima. Próxima. Em um globo da morte, a intensidade da força resultante centrípeta é igual à intensidade do peso do conjunto da moto mais piloto no ponto mais baixo da trajetória? Não, né? Não, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos lá. No ponto mais baixo da trajetória, é como se eu pegasse aqui, ó. Vamos olhar aqui. É como se eu pegasse aqui. No ponto mais baixo da trajetória, tu teria aqui quais forças? Vamos olhar aqui. Nós teríamos aqui a força normal para cima e a força peso para baixo. Qual das duas forças tem que ser maior? Para eu subir, a normal. Tá? Então, para eu subir, a normal. Então, a força centímetra lá embaixo seria normal menos peso. Aqui em cima que é normal mais peso, porque a resultante das duas forças que apontam para o mesmo sentido é a soma. Aqui nós temos sentidos contrários à subtração. Mas por que tu fez normal menos peso? Porque a resultante aponta para o centro. Então, normal tem que ser maior. Beleza? Tá, vamos nós. Deixa eu pegar aqui. Foi. Estamos aqui. Então, vamos nós. A 3, ela é falsa. 4. Ao efetuar uma trajetória curvilínea com velocidade escalar constante, é considerado que o corpo desenvolve uma situação de equilíbrio dinâmico? Não, né? Não. A velocidade constante significa que a força tangencial é igual a zero. Mas como ele descreve um movimento curvilíneo, nós temos sim uma resultante, a chamada resultante centrípeta. Então a 1 e a 2 são verdadeiras, e a 3 e a 4 são falsas. Resposta certa, letra B, somente a 1 e a 2. Tudo bem? Vamos nós. Vamos para o nosso último exercício aqui, rapidamente. Vamos lá. Em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado a uma corda inextensível de massa desprezível preso no ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e percorre suspenso no ar um arco de circunferência de diâmetro 15 metros, ou seja, raio 7,5 metros. Contido em um plano horizontal e em movimento uniforme, como mostra ali a figura. Só um pouquinho já mostro. O ponto A está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C.
ponto médio do segmento que une João a José. Um ângulo θ é formado entre a corda e o segmento de reta OC e é constante. Professor, que ponto é esse? Está aqui, ó. Aqui estão todas as informações. Considerando que o seno de θ vale 0,6, cosseno de θ vale 0,8, a gravidade vale 10, despreze a resistência do ar, olha a pergunta, qual é a velocidade angular, né, desse seu movimento, do objeto, né? Velocidade angular do movimento do objeto. Então vamos nós. Pessoal, é aquele clássico exemplo. Olha só. A gente não pode esquecer aqui, né? Vamos só colocar aqui e diagramar as forças rapidamente em vermelho. Esse corpo aqui está sujeito a uma atração, mas não me interessa. Tem que dar um jeito de sumir com essa atração. Nós temos aqui a força peso. E nós temos aqui para a direita a nossa força centrípeta. Tá? Então vamos nós. Se nós olharmos com carinho, esse ângulo aqui θ, e aqui se nós traçarmos aqui uma linha, né? Aqui também é o nosso θ. Então lembra que eu já expliquei para vocês, né? Aqui é a força peso, aqui é a força centrípeta, aqui está a tração. E para resolver esse tipo de problema eu faço tangente de θ, que é igual à força centrípeta, que é o cateto oposto pelo adjacente, que seria essa alturinha, que é o próprio peso. Bom, quem é tangente de θ? A gente sabe de longos verões que tangente de θ é seno de θ por cosseno de θ. Vai ficar seno por cosseno, vai ficar 0,6 dividido por 0,8. Quem é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre raio dividido pela força peso, que é m vezes g. Posso cortar as massas e agora vem o jump do cat. Vamos lá. Cortei os zeros. 6 por 8. Se eu dividir em cima por 2 dá 3, embaixo por 2 dá 4. Então vai ficar 3 sobre 4, que é igual velocidade ao quadrado. Vou escrever aqui no canto para ficar mais fácil de enxergar. Velocidade ao quadrado, não se esqueça que é W vezes R ao quadrado, né? Não se esqueça, V igual a W vezes R. Então vai ficar velocidade ao quadrado igual a W ao quadrado vezes R ao quadrado. Então vai ficar W ao quadrado vezes R ao quadrado sobre R vezes G. Que eu já multipliquei invertendo. Aí eu venho aqui e corto esse com esse. Então vai ficar aqui, ó, 3/4 é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, que vale 7,5, dividido pela gravidade, que vale 10. Vamos nós? 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. 30 por 4 dá 7,5. 7,5 dividido por 7,5 é 1. Então vai ficar a velocidade angular igual a 1 ao quadrado, né? Então vai ficar a velocidade raiz quadrada de 1 vai ficar 1 radiano por segundo. Ok? Resposta certa, letra A. Só mais uma vez aqui, ó. 3 vezes 10, 30. 30 dividido por 4, 7,5. Aí tu corta 7,5 com 7,5. Fechou? Pessoal, qualquer coisa, reveja essa aula que ela é muito importante. Muito obrigado. Esses são os exercícios. Voltaremos com certeza na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.